Esse cenário lindo que vocês estão vendo é uma das maravilhas da África do Sul. É o Blythe River Canyon. Com um cenário cinematográfico, o canyon tem 50 quilômetros com paredões de granito de 800 metros de profundidade. E ele é cortado pelo rio Blythe, que tem 24 quilômetros de extensão e águas cristalinas. Aqui a beleza natural não é à toa. A região é o lar de diversas espécies. O maior canyon verde do mundo abriga espécies de aves, peixes e antílopes. E o rio abriga animais perigosos. Crocodilos e hipopótamos. Eles são animais perigosos, com uma mordida ainda mais feroz. De barco, vamos percorrer alguns quilômetros pelo lar desses animais e ver se os encontramos, antes que eles nos encontrem. Devo me preocupar? Eles ficaram tímidos agora. São tímidos, mas bem perigosos. No episódio de hoje do Origens, vamos conversar sobre animais carnívoros. Esse aí, além de nos matar, vai nos comer. Entrou na água. E de animais que se alimentam de plantas, como os hipopótamos. Vou chegar perto de um animal carnívoro perigoso. A gente está na parte de cima do barco. E olhem quem está aí, meio que deitado, dormindo. E até alimentar um crocodilo. Olha pro lado. É isso aí, ótimo, muito bem. Minha aventura de hoje promete fortes emoções. E eu quero que você venha junto comigo. Esse é o rio Blythe, o cenário do safari que eu vou fazer para encontrar hipopótamos e crocodilos. O que devo fazer ou não fazer se eu encontrar um hipopótamo ou um crocodilo? Quando você encontrar um hipopótamo, não se aproxime dele. Se ele te pegar, vai te matar. E quando você vir um crocodilo, saia de perto dele. É muito perigoso. Hipos e crocodilos têm mordidas bem poderosas. Para medir a mordida de uma espécie, é utilizada a libra por polegada quadrada, ou PSI. Crocodilos lideram a lista e podem ter uma força de até 7.000 libra-força. Já a força da mordida do hipopótamo varia de 1.800 e 1.825 PSI. Enquanto nós, seres humanos, possuímos uma mordida de 160 PSI. Eu estava perguntando se as pessoas podem entrar na água aqui e me disseram não, é muito perigoso. It's way too dangerous. Sim. Devo me preocupar? Sim, você deve se preocupar se eles vão morder o barco ou não. Or not. Depois dessas informações, gente, muito cuidado agora com esse próximo passeio. Assim, na verdade, mais que um passeio, é a gente poder ficar de perto desses animais fantásticos, incríveis. Essa é a parte mais importante. Para nós, seres humanos, cozinhar deixou de ser somente uma necessidade, mas também uma expressão de arte e sentimentos.
Já os animais não têm essa possibilidade. Para satisfazer a fome, eles dependem do que é oferecido no ambiente que vivem. E dependendo do que eles comem, podem ser classificados como herbívoros, carnívoros, onívoros e outros. Então, a diversidade na alimentação dos animais, na visão naturalista, ela é uma forma de organização. Lembrando, todo biólogo ele gosta de organizar coisas. Uma forma de organização é através da alimentação. Então, eu organizo animais, por exemplo, em níveis tróficos, que aí eu tenho primário, secundário, terciário, e aí vai... Quem é que se alimenta de animais herbívoros é um. Quem se alimenta de animais de segundo grau, de terceiro grau, e assim vai, até a gente que se alimenta por último, por exemplo. Nós humanos nos alimentamos por último. Nível trófico ou pirâmide ecológica é dividida em 3 níveis importantes. Produtores são os organismos que produzem o próprio alimento, como as plantas. Consumidores, que se dividem em consumidor primário, secundários e de terceira ordem. E o último na pirâmide são os decompositores. Então existem animais que comem plantas, esses são os herbívoros de primeira ordem. Tem aqueles animais que se alimentam de herbívoros, que são carnívoros de primeira ordem. E tem carnívoros que se alimentam de carnívoros. Para manter a biomassa de herbívoros, imagina, pega todos os herbívoros que existem, ou seja, sei lá, de repente está numa savana, pega todos os elefantes que existem e bota na balança. Depois você pega todos os leões que existem e bota na balança. O que vocês acham que vai pesar mais? Sempre em qualquer lugar do planeta vai ter um peso menor de carnívoros do que de herbívoros. Por quê? Por causa da pirâmide ecológica. Na medida que um se alimenta do outro, por causa da primeira e da segunda lei da termodinâmica, não é possível manter a mesma quantidade de animais em cima, no topo. Eu subo no barco e me preparo para a aventura. E enquanto converso com o guia e piloto sobre curiosidades do Canyon, eu sinto que eu estou sendo observada. Eles ficaram tímidos agora. São tímidos, mas bem perigosos. A timidez, na verdade, é uma estratégia. Eles ficam nos observando. E por mais que vê-los seja incrível, uma aproximação não é indicada. Enquanto a gente estava se aproximando da área onde os hippos estão, os hipopótamos, a gente viu eles entrando na água. Eram mais ou menos uns 8, 10 entrando na água. Agora eles estão na água. Você vai só ver os olhos, as orelhinhas deles assim. Essa é uma época do ano que não se vê muita grama, mas os hipopótamos comem muita grama. A lot of grass. So where do they go? Então, para onde eles vão se não encontrarem grama por aqui? Os hipopótamos são capazes de se adaptar ao local onde se encontram. Assim, quando não encontram grama por perto, eles irão subir a montanha para poder comer. De manhã cedo, eles voltarão para a água. E você sabe disso porque vocês encontraram cocô. No topo da montanha. Encontramos cocô de hipopótamo no topo da montanha. Quando você caminha pelos arbustos, você vai notar que os hipopótamos já estiveram lá antes. Ah, eles estão se aproximando. Somos nós que estamos nos aproximando porque o vento está nos empurrando para lá. Considerados herbívoros, hipopótamos já foram vistos comendo animais. O fato é raro, mas não é único. Especialistas explicam que hipopótamos não são caçadores, eles só comem zebras e outros mamíferos em caso de escassez de grama, que é a sua principal fonte de alimento e energia. Eles não comem, eles normalmente não são carnívoros. Porque se eles fossem carnívoros, eles teriam que comer uma quantidade muito grande para obter a mesma quantidade de energia. Então eles pulam um elo da cadeia e tornam-se herbívoros, eles são herbívoros.
Você vê a baleia azul, que é o maior animal do planeta, que vive no mar. Ela não se alimenta de grandes animais. A baleia azul não come outras baleias, não come grandes peixes. Ela se alimenta de krill. Krill é um microcrustáceo que faz parte do zooplâncton. O zooplâncton, por sua vez, se alimenta do fitoplâncton, que são as plantinhas do mar. Então, é como se a baleia soubesse que ela não vai dar conta de alimentar, ela vai ter uma perda muito grande energética ao longo da cadeia. Em vez de ela comer um bicho que comeu outro, que comeu outro, que comeu outro, ela já quer comer logo a fonte. Com dentes largos e planos, intestino mais longo que de carnívoros. Animais herbívoros possuem características únicas que permitem a eles absorver uma quantidade grande de energia por meio de plantas, frutas e outros produtos vegetais. Por exemplo, você pega animais herbívoros como uma vaca, por exemplo. A vaca ela vai ter estômagos que a gente chama de poligástrico. Ela tem mais de um tipo de estômago. E um deles, uma parte maior dele é a glandular, ou seja, ela não vai produzir suco gástrico. Porque nós animais não temos enzimas capazes de quebrar, porque enzimas são moléculas que quebram coisas para a gente. Então, por exemplo, a gente vai digerir glicose, você come um pedacinho de chocolate, como é que ele vira glicose? São as enzimas que fazem isso, enzimas digestivas. Como a gente não tem enzima para degradar celulose, que é a molécula das plantas, o que é que a gente utiliza? Nós, animais. Eu digo a gente, me incluindo no reino dos animais. A gente utiliza enzimas de bactérias, por exemplo. Inclusive alguns fungos que são degradadores de madeira. Existe isso no sistema digestório das vacas. Não somente nelas, mas na maioria dos herbívoros. Os hipopótamos, por exemplo, podem acumular comida no estômago e ficar até 3 semanas sem comer. Por causa do seu tamanho, ele pode consumir 35 quilos de grama em uma noite, percorrendo 10 quilômetros para se satisfazer. E por mais que o meu encontro com eles tenha sido tranquilo, esses animais são ameaçadores, não só para humanos, mas para outros predadores também. E falando em predador, o nosso guia agora vai junto comigo em busca de um carnívoro sorrateiro, o crocodilo. Enquanto animais herbívoros possuem dentes largos e achatados, os carnívoros têm garras longas e afiadas, além de dentes fortes e afiados também. Seus crânios são preparados para morder com força, enquanto animais que se alimentam de plantas têm o crânio e dentes preparados para triturar vegetação. Um animal com dentes pontiagudos e com a mordida mais poderosa do mundo é o crocodilo. O que eles comem além de peixe? Eles comem algum outro animal? Sim, eles capturam o animal quando ele vem para beber água. Assim eles podem esperar lá e todos os dias aparece um animal que vem beber água. Durante o percurso, para minha surpresa, rapidamente encontramos um crocodilo. O nosso tá lá. Esse aí, além de nos matar, vai nos comer. Entrou na água. Acabou de entrar na água. Sim, não está acostumado com pessoas. Sim, ele nos notou. Sim. A surpresa foi ainda maior ao encontrar outro crocodilo tranquilo tomando um pouco de sol. A gente está na parte de cima do barco. E olhem quem está aí, meio que deitado, dormindo. O crocodilo deixa a gente chegar muito mais perto que um hipopótamo, né? Porque o hipopótamo não gosta da gente, não gosta da gente. O crocodilo aqui tá tranquilo, de boa. A gente não tem como saber qual é a idade certa do crocodilo, né? A gente estava conversando isso com o nosso guia Buti. Ele falou que quanto mais ele come, quanto mais um crocodilo come, maior o tamanho vai ser. Mas nem todo crocodilo era carnívoro. A descoberta de crocodilos herbívoros na China foi publicada em 1995 pela revista Nature.
Já em 2019, o estudo da Current Biology analisou várias características e fósseis e demonstrou que espécies de crocodilos herbívoros era mais comum do que se pensava. A descoberta revela que a forma como muitos animais se alimentam hoje pode ter sido diferente. E uma evidência disso são os dinossauros. Dinossauros são retratados pela mídia como animais carnívoros, e alguns até foram. No entanto, as evidências atuais mostram que a cada 10 dinossauros, 9 comiam plantas, contrapondo uma ideia inicial que a maioria dos animais eram carnívoros. Vemos que para que os ecossistemas funcionem da maneira como funcionam hoje, precisamos de diferentes níveis tróficos. Seria impossível que todos os animais fossem predadores, pois não teriam nada para comer. Por isso, dentes, ossos de dinossauros, herbívoros e de outros animais ajudam cientistas a entender que as espécies podem ter sofrido pequenas modificações genéticas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Tem muitos animais hoje que mudam o hábito alimentar. E aí, por quê? Porque, por exemplo, acabou. Vamos supor que eu me alimento de coelho. Se não tem coelho, eu vou morrer de fome? Então, vou mudar meu hábito a fim de sobreviver. Existem evidências que mostram que a humanidade está tendo 60 a 100 mutações acumuladas por geração, e 10% dessas mutações geram perda direta de informação do genoma. Logo, havia mais informação em quantidade e qualidade no passado, permitindo com que espécies pudessem mudar seu hábito alimentar e outras características, caso fosse necessário. Isso é, se imaginarmos o mesmo processo, ou melhor, a mesma circunstância de um animal que, de repente, começa a ficar frio ao seu redor e ele tem informações genéticas para produzir uma camada mais espessa de gordura, o fato de estar frio no ambiente liga o interruptor em seu DNA para que esse animal produza uma camada mais espessa de gordura e transmita aos seus descendentes essa informação que foi acionada para produzir uma camada mais espessa de gordura. Essa adaptação seria mais rápida. Não leva tanto tempo porque as informações já estão lá. Não é preciso criá-la novamente. É como se os animais fossem projetados com a capacidade de se adaptar a situações extremas, como, por exemplo, períodos intensos de seca, fome ou uma grande catástrofe por água que teria modificado a Terra por completo. Uma pressão muito grande, por exemplo, uma pressão de ausência de alimento, uma pressão geológica, climatológica, ela pode fazer com que espécies sejam extintas. E a partir do momento em que a espécie que, no caso, eu me alimentaria foi extinta, eu preciso arrumar outra fonte de alimentação. Essa capacidade de adaptação pode ser vista no hipopótamo que encontramos hoje, que em momentos de falta de vegetação se alimentou de outros animais. Algo muito comum para os crocodilos. Cris, estamos agora com o Albi, verdade? Isso, Albi, o crocodilo albino. Esse é o Cris. Ele é o dono do Reptile Center, também na África do Sul. E aqui eles têm um crocodilo, o Albi. Curiosamente, ele na verdade não é albino, mas ele pegou esse apelido ao longo dos anos. Se você olhar para ele, o Albi tem uma cor muito diferente dos crocodilos que talvez você tenha visto no passado. Ele não tem o pigmento preto, ou seja, a melanina que existe na pele normal dos crocodilos. Durante a conversa, uma cena inesperada acontece. Vamos ver se ele vem mais perto? Sim, chama ele. Vejamos se ele vem. Albi, vem. Vem, Albi. Vem, Albi. Vem aqui. Acho que hoje ele está tímido. Ele pode estar tímido. Vem cá. Vem, vem. Vem, Albi. Vem cá. Bom garoto. Vem dar oi. Bom dia. Oi, Albi. Ok, agora podemos ver sua cor em comum muito mais aparente. Verdade. Mas olha que interessante. Você consegue ver nas costas dele?
Tem muitas algas crescendo em cima dele, tem muita poeira e sujeira, e isto, na verdade, faz com que o crocodilo fique extremamente camuflado na natureza. Portanto, é bastante normal ver um crocodilo coberto de lama ou com plantas crescendo em cima, algas crescendo, esse tipo de coisa. Mas vou te mostrar uma coisa. Você consegue ver os olhos dele? Grandes olhos verdes com pupilas verticais. Sim. Veja logo atrás dos olhos. Você vai ver uma pequena abertura. Isso, na verdade, são as orelhas dele. E se você olhar a ponta do nariz, vai ver as narinas. Verdade. E isso significa praticamente todo o equipamento sensorial que um crocodilo precisa para capturar o seu alimento. Os olhos, as orelhas, as narinas, tudo isso pode ser completamente utilizado no topo da cabeça do crocodilo, enquanto o resto do seu corpo está submerso e completamente escondido para todos os outros animais. Assim, um crocodilo como este se move para uma área, fica à beira da água e espera para emboscar outros animais. Albi, o crocodilo está faminto, porque hoje é o dia dele ser alimentado pela equipe do Reptile Center. Mas hoje, quem vai alimentá-lo sou eu. Então, faço assim? É isso aí. É grande? Te mostro primeiro como fazer. Sim, melhor. Então vou pegar um pedaço. Deixa eu ver onde ele está. Albi, vem aqui. Pra lá? Isso. Aqui. Então você pode fazer exatamente a mesma coisa. Vou tentar pegar um pequeno. É isso aí. Não importa se está pingando. Parece nojento para nós, mas é muito bom para um crocodilo. Ali pro lado. É isso aí, ótimo, muito bem. E ele come rápido. A experiência é divertida e ao mesmo tempo curiosa, porque me fez lembrar de que originalmente os animais foram criados apenas para se alimentar de frutas e vegetais. No entanto, as mudanças climáticas, geológicas do planeta levaram a mudanças. Da maneira como os ecossistemas estão atualmente estabelecidos, nós precisamos que os níveis mais baixos sejam maiores em termos de biomassa. Ou seja, que existam muito mais herbívoros do que carnívoros, porque a cada passo da cadeia alimentar da pirâmide trófica se perde energia. Portanto, realmente o plano de Deus era muito mais inteligente. Se todos comessem da base, haveria muita energia para todos. Na ciência, não existe resposta para tudo, mas uma constante busca para compreender a vida. Tão aparentemente simples, mas cheia de detalhes. Quem promete entender a existência dela por mero acaso, talvez não esteja observando todas as possibilidades. Oi, eu sou a Ana Lopes e se você gostou desse vídeo, se inscreva para poder ver mais origens aqui na África do Sul. E se você está em busca de mais conhecimento, dá uma olhada nos cursos que temos para você, clicando no link na descrição.